Não perca, André Luiz. Não perca a esperança. Há milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidiozinho no campo de suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você ainda tem de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha e depois da montanha aparece o horizonte infinito. Não perca o estudo. A própria morte é lição. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo. Os dias voltam, mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus. Boa noite. Estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Então, para começarmos, eu vou dar alguns recados. Estou colocando na tela. Bem, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão. Hoje, quem vai fazer o tema para nós é o Eduardo Borges, que já está aqui aguardando. Mas antes, vamos a uns breves recados. O atendimento fraterno ele está sendo feito por telefone, então envie o seu nome e o número do seu telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org e assim que for possível, o atendente fraterno irá entrar em contato. Você também pode usar esse mesmo e-mail para dúvidas, sugestões, reclamações, para pedido de orações, de prece, para o assunto que for necessário. Também lembrando que nós estamos na campanha Acolha uma Família, onde no cartaz está escrito que estamos arrecadando alimentos não perecíveis, principalmente leite, fraldas, os itens de higiene pessoal. Mas você também pode doar cobertores, roupas, calçados, utensílios domésticos, aquilo que você tiver que está em bom estado, mas que você já não usa, você pode doar, porque outra família vai se beneficiar com isso. Então, basta que você leve até a obra social Célio Lemos, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 9 ao meio-dia. Agora, se não puder levar, entre em contato com a Iris pelo WhatsApp 98163-0807 e combina com ela a melhor forma de fazer a sua doação. Lembrando também que algumas pessoas estão perguntando, então eu já vou falando aqui no geral, porque assim todo mundo já fica sabendo. Quanto à questão do retorno às atividades presenciais, nós ainda não temos uma previsão da data, tudo está sendo provisionado para que esse retorno aconteça de uma forma segura para todos os frequentadores, todos os trabalhadores. Então está sendo traçado um plano para que o retorno aconteça, e isso vai passar pela aprovação do conselho diretor, e assim que tivermos uma data de retorno a alguma atividade, vocês podem ficar tranquilos que vamos estar informando tanto aqui nas transmissões, quanto nas mídias sociais, com os banners e tudo, tá
bom? Bom, então vamos à nossa prece. Então vamos fechando os olhos, respirando profundamente, agradecendo a Deus pelo seu amparo, pelos bons espíritos que nos acompanham, que nos auxiliam nessa caminhada. Vamos agradecendo ao nosso corpo, à nossa saúde, aos nossos sentidos, agradecendo a família que nós temos, a família em que nascemos, a família em que nós construímos. Vamos agradecendo aos desafios que nós vamos conseguindo superar, que vão fazendo com que nós nos tornemos pessoas melhores. Vamos agradecendo, enchendo os nossos corações, as nossas mentes de gratidão a Deus por tantos e tantos benefícios, por tão privilegiado que nós somos. E vamos pedindo que essa próxima hora tudo possa transcorrer em paz e harmonia, que nós possamos tirar um aprendizado nessa próxima hora, que as palavras do nosso expositor possam tocar os nossos corações e as nossas mentes. Que a paz e que o amor de Deus esteja conosco. Que assim seja. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Carol. O seu som achei que está um pouco... melhorou. Vamos ver se o som está bom. Boa noite a todos que nos dão a honra de nos ouvir. Nós, nesses dias de coronavírus, né, nós estamos no esforço da divulgação da doutrina espírita através da palestra virtual. Então, nos foi solicitado que nós abordássemos sobre o dom da palavra. E eu gostaria de falar para o senhor, para eu poder já deixar o senhor aqui, para poder fazer o tema. E eu estava lembrando, né, a gente conversando agora antes de entrar no ar, que há muitos anos atrás, a minha filha era um bebezinho ainda, ou estava grávida, por aí. Porque tem muito tempo. Eu assistindo uma palestra do senhor, o senhor falava, né, que para a criança a gente tinha que ter muito cuidado com as palavras, porque elas podiam derrubar ou engrandecer. E eu guardo isso o tempo todo. É como se o senhor falasse sempre na minha cabeça toda vez que eu preciso corrigir a minha filha. Então, é um tema muito importante e que, veja bem, a minha filha está com 11 anos. Olha quantos anos que eu ouvi o senhor falando sobre isso e eu trago isso todos os dias. Então, uma boa palestra. Ficamos muito alegres com essa notícia. Uhum. Meus amigos, então, na nossa proposta, né, assim, recordando Jesus, que continua sendo o nosso sol de todas as nossas vidas, Ele possa nos abençoar nesses minutos que vão se suceder. E a nossa lembrança na abordagem desse tema exatamente nos leva a Ele próprio. Nós chamamos de vidas significativas as várias vidas que, de alguma forma, nos marcam. E, entre todas as figuras do Evangelho, há uma em especial, além, evidentemente, de Jesus, mas que nos emociona sobremodo, que é Maria Madalena, né? Miriam, de Migdol. A cidade se chamava
Magdala. E ela ficou conhecida no Evangelho como Maria Madalena, né? A Maria de Magdala. E, a despeito de que algumas pessoas, consultando o historial sobre Maria de Magdala, não aceitem, né, assim, a nossa abordagem, mas nós recorremos a duas obras de conteúdo espírita, ambas obtidas através da psicografia. São os livros Boa Nova, de autoria de Irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o livro Primícias do Reino, de autoria de Amélia Rodrigues, através da psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. As histórias são bastante similares. Ambas nos remetem ao fato de que Maria de Magdala ela padecia de um complexo obsessivo bastante sério. E ela se prostituía. Então, era uma mulher, conta tanto o Irmão X quanto Amélia, que era belíssima, cabelos longos, e ela atendia aos diferentes viajantes, particularmente romanos, em sua vila. Mas corria um boato de um novo rabi naquelas paragens onde ela estava. E a serva de Maria, então, disse a ela sobre esse novo rabi. E ela, então, pensou, estava enlanguecida. Os rabis são sempre severos. E disse isso à serva. E a serva, que teve algum contato com Jesus, então respondeu: não, esse é diferente. Ele conversa com as mulheres, conversa com os publicanos. E ela ficou a se perguntar se devia ir até Jesus. E a serva insistiu que ela fosse. Mas então, um barqueiro, naquela tarde, quase noite, foi até a residência de Maria e ofereceu que ele atravessaria Maria no lago para ir ao encontro de Jesus, que se encontrava na casa de Simão Pedro. E ela, entre temores, dúvidas e curiosidade, aceitou a ida até a residência de Simão. Simão é outra figura bastante significativa para todos nós, porque Simão tinha um comportamento muito humano, muito parecido com questões que todos nós enfrentamos. E ela, então, atravessou o lago e já era noite quando ela aproximou-se da residência da sogra de Simão, onde estaria Jesus. E quando ela chegou-se à casa da sogra de Simão, ela estacou e teve uma dúvida: será que ele receberia? E então alguém indicou a ela que Jesus estava num certo cômodo na casa da sogra de Simão. E quando ela aproximou-se daquele cômodo, ela percebeu como que o luar viesse de dentro daquele cômodo. E ela, então,
atravessou o pórtico, adentrando o quarto onde estava Jesus. Quando ela se apresentou, ele, que nos conhece a todos, então a chamou pelo nome: Maria. Há quanto tempo eu te aguardava? E ela assustou-se. Tu sabes meu nome. E ele respondeu: Maria. Eu conheço todas as minhas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E ela perturbou-se e disse: Senhor, se tu me conheces, tu sabes. E ela não completou a frase, que Jesus capturou o significado. Maria, eu só sei que tu amas. Ela havia ficado extasiada com a presença bastante significativa para ela e para todos de Jesus. E ela, então, nesse instante, começou a conversar com Jesus e se empolgou. E Jesus disse a ela: Maria, ama a teus filhos. E ela perturbou-se novamente: Senhor, nunca tive a honra de ser mãe. Maria, quando eu digo que tu ames teus filhos, ama aos filhos que não têm mães. Nesse instante, Simão passou furtivamente na entrada do cômodo e viu Maria. E ele, muito humano, teve para ela um olhar duro, porque ele conhecia o passado de Maria. E ela, voltando o olhar para Jesus, então pergunta: Senhor, o que acontecerá conosco quando tu partires? E ele percebeu o significado da angústia de Maria. E conversaram. Houve um momento, um arrobo por conta de Maria, que ela disse a ele: Senhor, eu entregarei a minha vida a ti. E Jesus, sorrindo, olhou em seus olhos e disse: eu aceito o teu sacrifício, mas não agora. E continuaram conversando, e possivelmente vocês conhecem os episódios que cercam Maria em torno de Jesus, porque Maria é a mulher que lava os pés de Jesus com perfume, usando os próprios cabelos, conforme essa imagem aqui nos conta, na casa de outro Simão, o publicano. Mas Maria continua acompanhando Jesus. Ela é muito interessante porque tanto a Amélia quanto o irmão X nos conta que Maria, depois daquele encontro, ela transformou-se. Ela vendeu os seus bens e distribuiu aos pobres. E muito interessantemente, as pessoas que haviam conhecido Maria antes passaram a considerá-la louca. Mas louca ela era antes. Depois do encontro, de certa forma, ela se libertou do processo obsessivo pela qual passava. E ela, então, nesses quase 3 anos acompanhando Jesus, foi uma das pessoas. Haviam 3 mulheres que acompanharam Jesus durante o sacrifício da cruz.
todos os discípulos, exceto João, que cuidava de Maria, a mãe, todos os discípulos tiveram medo. Um fugiu pela porta falsa do suicídio, mas todos negaram Jesus, menos João. E vocês conhecem que quando Jesus voltou da cruz, materializado após a crucificação, Maria Magdalena havia ido até o túmulo levar perfumes. Mas lá ela encontra a porta do túmulo rolada e ela começa a chorar porque o túmulo estava vazio, pensando que roubaram o corpo do mestre. E ela, naquele choro, então, ouve uma voz que perguntava a ela: Maria, por que choras? Mulher, por que choras? E ela, então, tentando explicar, ainda em dor, por não ver ali Jesus, o corpo, ela: tu não vês que levaram o corpo de Jesus? E ele, então, a chama pelo nome, Maria. E o tom de voz a fez despertar daquele choro e ela vê Jesus ali materializado, em brilho pleno, e ela estende os braços para ele. E ele pede que ela vá até os discípulos e conte que ele continuava vivo, que não havia morte, que, como ele havia prometido, ele preparava lugar no reino dos céus. E ela, tomada de alegria, inclusive a palavra boa nova, que significa o evangelho, vem daí. É a boa nova de que a morte não existe. Tomada de alegria, ela corre na ladeira rumo a onde estavam os discípulos e, sem poder se conter, ela diz que ela havia visto Jesus. E os discípulos se cobrem de dúvida, porque ele, o mestre, havia se mostrado a ela, a antiga pecadora. Por que ele não se mostrou à mãe, ou a um deles, ou ao grupo? E eles, então, expressaram a dúvida a ela. Por que ela? Mas é uma mensagem para todos nós de que ele prefere aqueles que lutam contra as próprias dificuldades. E então, Maria, a mãe, toma defesa de Maria Madalena e acredita ela que Maria havia sim visto o filho. E ela continua. Ela, Maria Madalena, continua. E Jesus se mostra aos discípulos, primeiro no caminho de Emaús, depois no colégio de discípulos, quando ele mostra a Tomé as chagas das mãos e dos pés. E o trabalho continua, e pouco a pouco Maria se vê sozinha, e certa vez um grupo de ancenianos, um grupo de leprosos que buscavam Jerusalém, se aproximavam da cidade para a busca da cura, porque eles ouviram falar de Jesus. E ela fica muito triste, porque, obviamente, Jesus havia partido. E ela fala a eles da crucificação.
Mas ela continua e diz que eles não temessem, porque Jesus continuava vivo naquela nova situação, que eles acreditassem que ele poderia restituir a saúde. E não demorou, eles passaram a ouvir Madalena, não demorou, apresentou-se uma autoridade dos sacerdotes de Jerusalém, expulsando os ancenianos. Os ancenianos, naquele tempo, tinham uma proibição de conviver com as pessoas consideradas sadias. E eles, então, caminham de volta ao vale dos ancenianos, dos leprosos, a Guiena, na fronteira entre a Judéia e a Síria. E quando eles já começam a desaparecer no horizonte, ela toma uma decisão, porque ela estava sozinha. E ela pede que eles a aceitem. Então, alguns dias depois de caminhada, o grupo de leprosos que havia ido em busca de Jesus estão de volta ao Vale da Guiena, e com eles uma mulher muito bela, que era Madalena. E a partir daquele dia, todos os dias, Maria se colocava num monte, num pequeno monte, e falava das lembranças dela de Jesus. E ela repetia o Sermão do Monte que ela tinha na mente, ou as palavras inesquecíveis que ela havia fruído no convívio com Jesus. E o tempo passou. E certa vez, já a idade avançando, ela estava tomando banho em uma cachoeira quando viu uma mancha arroxeada junto ao peito. Ela tomou de um seixo e procurou ferir-se naquela mancha violácea, e ela não sentiu a dor. Era o sintoma da hanseníase. E ela, então, sorriu, porque entendeu que havia contraído a doença. E ela, até aquela data, ela sempre começava os seus discursos para aqueles doentes. Ela começava: vós, os leprosos, e então discorria sobre Jesus. Naquele dia, ela começou o discurso: nós, os leprosos, e falou, mais uma vez, belamente sobre Jesus. E ela continuou por quase 30 anos depois daquele encontro com Jesus, ela continuou ainda falando sobre a epopeia que era a vida de Jesus para eles. E ela sentiu que o fim da vida se aproximava. E ela soube que Maria, a mãe, estava em Éfeso. E ela intentou ir até Maria e dizer a ela que ela havia sido fiel até o fim. E como era proibido, já tomada pelas marcas da hanseníase, o rosto deformado, como era proibido andar pelas cidades, os ancenianos, ela caminhava à noite e se escondia nos arredores da cidade durante o dia.
E ela, assim, cumpriu uma jornada de mês entre o Vale da Guiena e os arredores de Éfeso. Mas a situação física se deteriorara grandemente. E ela ardia em febre, já em delírio. E era uma tarde e noite, mais uma vez, em que ela, sem consciência de si, falava de João, de Maria, de Jesus, e um casal de cristãos passando por perto viu que uma doente, então, chamava por João e por Maria. E eles foram até a residência de Maria e contaram a João. E no outro dia, João foi com uma carroça até ao local aludido e reconheceu Maria. E colocou na carroça, voltou à casa, e a mãe de Jesus, Maria, a outra Maria, ela velou durante 3 dias e 3 noites sobre Maria de Magdala. No fim do 3º dia, era madrugada. A febre era alta. E Maria de Magdala se viu fora do corpo. O corpo havia readquirido a elasticidade. O cabelo, o brilho de sempre, indo até a cintura. E ela, não entendendo aquela situação, ela se viu à beira do lago de Genezaré. E olhando para as águas do lago, ela viu no céu uma estrela. E fixando a estrela, ela viu que ela aumentava de proporções e, observando mais, a estrela se aproximou e ela viu, era Jesus. Ela se ajoelha, ele se aproxima e a abraça e diz a ela: tu atravessaste a porta estreita. Vem comigo ao reino dos céus. E ela se deixou levar. E Amélia conta que uma lenda, naquela época, um astrólogo caldeu, observando os céus naquela madrugada, divisou uma nova estrela. Não era uma estrela, era Maria, que então voltava ao convívio daqueles entes amados. A história, certamente muito significativa, ela nos conta sobre o valor da palavra. Porque Jesus via em Maria a estrela que estava escondida através dos hábitos que ela havia, então, permitido que se apossassem dela, da própria vida, e da obsessão que a atormentava. Ele via a pessoa que amava. E, notadamente, é muito interessante que a gente compare. Simão via a pecadora. São as nossas dificuldades. O convite de Jesus a Maria de que ela amasse aos filhos que não têm mães era uma proposta de vida. E ela aceitou. É como se fosse um enorme desafio que ela aceitou caminhar
dado o convite de Jesus. Simão, ao contrário, Simão sempre tinha dificuldades com a presença de Maria ali entre eles, os apóstolos, justamente porque Maria continuava muito bela naqueles dias após a conversão de Maria. Então, é sobre esse tema, né? Assim, Jesus tinha uma capacidade de convidar as pessoas que se aproximavam dele a um novo patamar. Ele tinha uma condição plena de fazer despertar essas qualidades que estavam nas pessoas, mas que estavam soterradas por questões ali envolvidas nas existências e na própria existência ali de então, né? É o valor da palavra. E a gente traz aqui um material, né, assim, que a gente já apresentou, mas ele é muito relevante para que a gente fale sobre o valor da palavra, né? E Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela fala sobre 4 passos para que a gente se liberte dos sofrimentos, né? Então, vamos falar sobre 2 dos passos hoje aqui. Um deles está aqui, né? Um dos passos. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, e por isso mesmo credor de receber todo o afeto. Ou seja, com todas as pessoas com os quais nós convivamos, são pessoas que nós, sim, precisamos amá-los, né? Mesmo as pessoas mais difíceis. Todos têm mãe, têm entes queridos, ou pelo menos, né, nós espíritas precisamos nos recordar que houve alguém que foi o seu fiador no momento da reencarnação, né? Então, que o ajudou na preparação da reencarnação. Então, seja encarnados ou desencarnados, seres que os amam, mesmo aqueles mais difíceis aí no nosso relacionamento. E a gente olha essas pessoas que amam essas pessoas difíceis e, portanto, essas pessoas, mesmo as mais difíceis, são credoras, né, de receber o nosso afeto. Então, isso provoca uma mudança no nosso olhar para essas pessoas difíceis. Quando nós mudamos o nosso modo de ver essas pessoas, a nossa tratativa a essas pessoas naturalmente muda. Então, a gente precisa, né, assim, dar-se conta, né, de que todas as pessoas são credoras desse afeto, portanto, são dignas de serem amadas, e então nós precisamos, sim, nos abrir a elas, inclusive lançando, né, os convites, não, obviamente, que nos comparássemos com Jesus, mas que nós precisamos, sim, lançar convites para que eles também superem as dificuldades que se encontrem, parecido com a questão de Madalena e Jesus. E ela, Joana de Ângeles, então, nesse livro, né, vai nos dizer isso aí, ó. A visão favorável sobre essa pessoa, esse alguém, dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. A não reação, né, nossa
a agressividade do outro, desmantela ali a couraça de prepotência na qual se oculta. Então, as sentenças de Joana são sempre profundas, né? Quando você dilui a palavra dela, né? Essa visão, às vezes, escura, né? Assim, que é o nosso olhar anterior sobre essa personalidade difícil que está ao nosso redor. Quando a gente tem essa visão, né, daquela pessoa que o ama, você favorece uma melhor atitude do outro em relação a você. E, principalmente, né, assim, você não reagindo do mesmo modo com que é tratado, faz com que, lentamente, né, assim, as más características que ele possa mostrar, pouco a pouco, vá se diluindo, né? E ela usa a expressão aí, né, desmantela a couraça de prepotência. São as dificuldades que todos trazíamos, né? Alguém se dignou de lançar a mão a nós. E ela continua: o ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico preventivo em relação às agressões do meio, dos companheiros, constituindo encorajamento para a luta libertadora. Então, assim, de fato, se torna uma terapia. Você deixa de agredir essa pessoa e vira um processo de convite ao crescimento. Muito relevante a gente lembrar que o crescimento do outro favorece a sua vida, né? Simples. Você se beneficia com o crescimento do outro. E ela dá um segundo passo: identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio. A gente sempre fala, né? Nós todos temos defeitos e qualidades, todos. Então, ao invés de você se concentrar nos defeitos do outro, você se concentra nas qualidades e estimula essas qualidades. Quando você estimula essas qualidades, a pessoa se vê convidada a melhorar os seus defeitos, porque é um estímulo, né? De fato, né, você receber o estímulo dentro daquilo que você já faz bem, te permite você dominar os defeitos que você ainda porte por enquanto. Então, assim, quando você faz isso, mais uma vez, você está beneficiando a todos, né? E ela, nesse aspecto, fala isso aí, né? Não há solo, por mais sáfaro, por mais improdutivo, que tratado não permita o vicejar de plantas. Então, todo mundo, né, pode, se estimulado, nós podemos, sim, produzir no bem. Em todo sentimento existem terras férteis para a bondade, mesmo quando cobertas por caliça, por lixo, né, por calhaus e pedregulhos, né? Nós temos dentro de nós uma capacidade, né, de nos sobrepujar aos defeitos que ainda tragamos, né? E ela, Joana de Ângeles, ainda em outro livro, que é o livro Plenitude, né, que justamente estamos estudando, ela vai nos trazer esses conceitos aí, ó. Isso vale, né, assim, para as pessoas que são essas pessoas difíceis, que às vezes somos nós, só para a gente dizer. Além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes infinitos que os limites das borrascas não alcançam.
ou seja, a gente vê a chuva, né, as nuvens de chuva, e acima temos que ter consciência de que tem um espaço limpo. É a comparação, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, que passem por essas dificuldades. E ela vai dizer, no interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela, que aguarda será arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Não há ninguém que não possua bondade interior. Nós sempre temos essa capacidade, né? Quando perguntado na questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, os Espíritos responderam, na consciência. Ou seja, a lei de Deus está escrita em cada um de nós, né? Então, assim, nós temos como recorrer a essa consciência para entender o que seja essa bondade interior que está lá dentro, né? É só uma questão de despertar. E ela ainda diz, há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Ou seja, é Deus em nós, né? Então, a comparação, né, de Jesus e Madalena era esse despertar do Deus interno que ele conseguiu naquele convite, né? E se eu me detenho no defeito do outro, não adianta, né? Assim, você o soterra com mais cascalho. E, certamente, né, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com as palavras que nós usamos, porque elas trazem uma influência, traz esse poder magnético. Quando você sugere o bem, você influencia para o bem a pessoa que está aí à sua frente. E vice-versa. Quando você sugere o mal, destaca o mal, também a pessoa ela se vê influenciada a trabalhar o mal que está dentro dela também, né? Então, assim, não que houvesse uma regressão, mas você desperta a fera que está lá dentro, né? Nós temos, como nós dissemos, defeitos e qualidades. E, assim, caminhando, né, assim, para o nosso encerramento, a gente traz duas ideias. Uma, já antiguinha, né, uma pessoa não espírita, né, ele fala sobre o poder da validação, né, numa revista Veja. Stephen Canitz sempre teve artigos bem interessantes, né, e a gente traz aqui algumas ideias, né, assim, o texto é mais ou menos longo, e eu pensei, né, alguns trechos do texto de Canitz para a gente refletir minimamente aqui, né? E ele começa: todos somos inseguros, sem exceção, né? Então, assim, de certa forma, nós manifestamos a nossa insegurança de mil modos, né? Assim, às vezes, no nosso comportamento, às vezes na nossa fala, né? E olha só o que ele vai falar. A segurança, né, que é a superação da insegurança, obviamente, depende de um processo que ele chama de validação. A gente vai entender daqui a pouquinho. Validar alguém seria confirmar que essa pessoa existe, que ela é real, verdadeira, que ela tem valor. Todos nós precisamos ser validados pelos outros constantemente. Então, assim, nas nossas várias trajetórias reencarnacionistas, né, nas várias etapas de reencarnações que nós tivemos, nós trazemos uma sombra que nos gera, hoje, muitas vezes, se eu não a domino, gera essa insegurança. Então, assim,
o que ele está dizendo é que, para você superar essa insegurança, você precisa do outro. Você precisa dessa validação do outro. Que é isso, né? Você confirmar que a pessoa, de fato, traz uma contribuição e vamos ver ainda como, né? Hoje aqui. Alguém tem de dizer que você é bonito ou bonita, por mais bonito ou bonita que você seja. Assim, se você está inseguro sobre isso, alguém tem que te falar sobre isso para que você tire a insegurança. Ele ainda vai continuar. Você sempre será um ninguém, a não ser que outros o validem como alguém. Validar o outro significa confirmá-lo, como dizer, você tem significado para mim. Infelizmente, né, muitas vezes, nós não fazemos isso, inclusive dentro da família. Né? E vamos lá. O que é essa validação? Um simples olhar, um sorriso, um singelo elogio são suficientes para você validar todo mundo. Então, quando você reconhece o valor do outro, diga isso, né? O singelo elogio. Mas a consideração que você dá ao outro, né? Eu chamei, né, na leitura de Joana, esse olhar que você dá ao outro, é justamente isso, né? Assim, você considerar que a pessoa pode crescer, pode trazer um grande significado para você e para as pessoas que estão à volta dela. E ele ainda diz mais: estamos tão preocupados com a nossa própria insegurança que não temos tempo para sair validando os outros, né? Então, assim, nós estamos tanto olhando para nós mesmos, olhando para os nossos próprios umbigos, que não nos dispomos a reconhecer o bom que as outras pessoas trazem para a sua própria vida, ou para a vida de outros. Então, essas pessoas, muitas delas, se não tiver essa validação, elas se perdem. Né? Então, você pode, sim, ajudar dizendo a elas, né, sim, que são pessoas valiosas por fazer coisas importantes. Né? E você tem que reconhecer quais sejam essas coisas e dizer, né? Inclusive, aí, né, dizer a essas pessoas que você as ama. Né? Assim, às vezes, a gente se esquece. Né? Dizer às pessoas queridas que estão ao nosso redor que elas são amadas. Né? Mas isso também, né, é usar a palavra a benefício de todos. E ele faz o diagnóstico final, né? Estamos tão preocupados em mostrar que somos o máximo que esquecemos de dizer aos nossos amigos, filhos e cônjuges que o máximo são eles. Né? Então, assim, nós temos que ter a noção, né, de que eles, de fato, são valiosos e esquecer, né, assim, uma função egóica que muitas vezes nós trazemos para dizer a eles o quanto que são valiosos para nós. E ele vai fazer a recomendação final, né? Você já validou alguém hoje? Então comece já, por mais inseguro que você esteja. Então, assim, aqui tem uma dica para mim, né, sempre relevante, assim, que é esse começar, né? Porque assim, a gente olha Jesus ou Madalena, né, que é a nossa figura de abertura, mas são pessoas, né, uma já é santa, né, o outro, né, foi puro desde sempre. Mas eles passaram pelos inícios. Então, assim, a nós cabe começar. Então, assim, as perguntas, né, difíceis para nós são assim: você elogiou já a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Se não, faça hoje isso.
hoje, como vocês sabem, vai até as 24 horas, até meia-noite, porque senão é amanhã. Então, hoje, mas é hoje. Então, assim, daqui a pouquinho nós estamos encerrando, você use esses minutos e encontre coisas bacanas, né, que seus filhos, esposa e esposo fazem para que você os valide, né? Não se esqueça. E no nosso... bom, a gente faz a referência aqui, né, assim, só para a gente saber e para ter certeza que não é um texto meu, mas muito bacana o texto. E, por fim, no nosso encerramento mesmo, né, vocês conhecem a parábola dos talentos. Aquela, né, que o senhor da vinha distribui talentos, que são recursos, talento é uma moeda da época. A um ele dá 5, a outro dá 3, ao último ele dá 1 talento. Né? Vocês certamente se recordam do que acontece. O que recebeu 5, ele investe os talentos, e quando o senhor da vinha chama de volta para a prestação de contas, ele multiplicou os talentos. E servo bom e fiel, né, toma os talentos de volta e continue trabalhando para me trazer mais talentos. O segundo, idem. Mas o terceiro, que havia recebido 1 só talento, ele teve medo. E por ter medo, ele escondeu o talento. E quando o senhor da vinha o chamou à prestação de contas, ele disse: Senhor, sei que tu és severo, que colhes onde não plantaste. Como eu recebi 1 talento, tive medo e eu o escondi. Mas toma de volta o talento intacto. E o senhor da vinha então responde: servo inútil e infiel, que nem no talento único que eu confiei fez bom uso. Toma o talento dele, entrega aos outros servos e ele será lançado às trevas exteriores. Né? A parábola é bem, bem severa desse jeito. Mas, assim, não se esqueçam, ou melhor, lembrem-se, nós temos certamente o talento da palavra. Nós podemos incentivar as pessoas para o bem. Então, use esse talento. Não tenha medo de usar esse talento a benefício das outras pessoas, mas também a seu próprio benefício, porque se a sociedade cresce, você é ajudado naturalmente. Que a gente se recorde disso sempre e use a favor das pessoas que estão ao seu redor, beneficiando você também aí nessa sua existência. Eu agradeço a atenção que possam ter nos votado aí no tema. Que Jesus continue nos abençoando, nos inspirando para que nós saibamos usar a nossa palavra no rumo do bem. Nós vamos encerrar nos dirigindo em prece mais uma vez a Ele, o sol das nossas vidas, agradecendo tantos benefícios que temos sido aquenhoados. Que saibamos, Senhor, inspirados por Ti, usar todas as sementes que Tu nos lanças a nosso benefício, mas beneficiando igualmente aqueles que compartilham conosco na jornada. Que particularmente, Senhor, que a nossa palavra seja sempre de construção para todos aqueles que estejam conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, amigos espirituais que estiveram conosco
nesse evento. Ampara-nos e fortalece-nos, mantendo-nos na tua paz. Muito bem. Nós que Fica agradecemos. o nosso agradecimento a todos. Nós que te agradecemos. O tema é belíssimo e ainda mais na forma como o senhor apresentou. Então, nossos agradecimentos. É um tema bastante importante, né? Porque nós fazemos o uso da palavra todo dia, a todo instante. Então é muito, muito importante a gente refletir nele, e o senhor nos ajudou bastante. Então, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. Bom, nós vamos encerrando então a noite de hoje, já deixando o convite para amanhã, mais uma live que vai acontecer. O tema de amanhã é Educação dos Filhos, e quem vai falar para nós vai ser a Lívia Ribeiro. Então, estão todos convidados, esperamos que vocês possam estar junto conosco amanhã, às 9h30 da manhã. Então é isso, nós agradecemos, tenham todos uma ótima noite e até a próxima.